Oi, gente, Camila falando novamente, e agora nós vamos dar início à nossa terceira aula de conteúdo de genética. Lembrando que se você não tiver assistido às duas primeiras, é muito importante que você faça isso antes de iniciar essa aula, porque muitos dos conceitos que eu trago em primeira lei de Mendel e em heredograma, que são os assuntos das duas primeiras aulas, eu vou ter que retomar aqui para que você consiga entender a segunda lei. Então, é muito importante que isso seja feito. Eu vou iniciar essa aula fazendo uma retomada do enunciado de primeira lei de Mendel, que é aquele enunciadozinho básico de que os fatores de cada par se segregam na formação dos gametas. Poxa, Camilo, o que isso significa? Vamos analisar uma característica que é determinada por um par de fator, né? Que é isso que fala a primeira lei. A primeira lei só se refere a um par de fator, isoladamente. Então, eu tenho aqui um par de fator, par azão-azinho, determinando uma característica X. Na formação dos gametas, cada fator desse par vai se segregar para formar, ou seja, eu vou ter tanto gametas azão quanto gametas azinho, já que a minha característica é azão-azinho. Mas caso eu fosse homozigota, tanto dominante quanto recessiva para uma característica, eu só ia produzir um tipo de gameta, porque eu só ia ter o azão ou só ia ter o azinho, caso fosse homozigota. Então, tem essa particularidadezinha do híbrido, que também vai acontecer na segunda lei. Então, o que é a segunda lei? Ela pega a primeira e expande e adiciona outras perspectivas, porque a primeira ela está ainda analisando coisas muito básicas, características muito básicas, de só um par de fator. Porque o Mendel, quando ele fazia essas análises com relação à primeira lei, ele analisava, por exemplo, a semente ou lisa ou rugosa, ou amarela ou verde. Ele não analisava, por exemplo, a semente lisa amarela ou rugosa verde. Então, não tinham duas características envolvidas, certo? Era só uma característica no caso da primeira lei. E aí a gente vai ver que na segunda lei há essa expansão. Então, o Mendel fez a descoberta da segregação independente. Essa palavra independente é muito fundamental para a segunda lei de Mendel. Você pode não entender muito do que eu vou falar aqui, mas uma coisa que eu quero que fique muito clara é que você sabe que, na segunda lei, a segregação é independente e na primeira, não. Pronto. Você já sabe muita coisa e isso pode te ajudar bastante. Já é uma base, assim, bem importante. Então, a transmissão combinada de duas ou mais características simultaneamente ocorre de forma independente. Então, aquele exemplo que eu estava dando, amarela, rugosa ou verde, lisa, a segregação dos fatores que determinam essas características ocorre de forma independente, uma não interfere na outra, certo? Vão acontecer características em situações, em que vai ocorrer essa interferência, no caso de genes ligados, né? Que é uma exceção à segunda lei, mas aqui eu ainda estou falando de segunda lei. Não estou falando de exceções à segunda lei, mas saibam que elas existam. Então, só fechando, o conceito, o enunciadozinho de segunda lei é: os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Eu vou fazer um comentário sobre cada partezinha desse enunciado. Então, os fatores para duas ou mais características. Já está mostrando por que é diferente da primeira lei. Porque a primeira lei fala o fator para uma característica, e aqui para duas ou mais. Segregam-se no híbrido. Por que destaca o híbrido, hein? Gente, lembra do que eu falei para vocês nessa aula aqui mesmo sobre a formação de gametas no homozigoto, tanto dominante quanto recessivo. Eles só formam um tipo de gameta. Então, mesmo, por exemplo, num indivíduo duplo homozigoto, ele vai formar no máximo um tipo de gameta. Então, por isso que eles destacam aqui no híbrido. Mas essa ideia já vai ficar já muito clara. Então, distribuem-se independentemente para o gameta. Uma característica não interfere na outra, não é uma característica amarrada à outra. Não é porque é lisa amarela que não pode ter lisa verde. É isso que eu estou querendo dizer. Onde se combinam ao acaso. Sobre isso de se combinar ao acaso, é só você olhar para você e para os seus pais. Você é o resultado de combinações ao acaso das
milhares de características que eles trazem, desde as características físicas até as características sanguíneas, propensão a doenças ou a habilidades. Então, isso até uma ideia muito palpável. Vamos agora deixar isso mais claro ainda. Eu tenho aqui um quadro que ele é muito representativo da primeira lei, que é o quadro de Punnett. O que acontecia em termos de primeira lei quando eu falava de proporção, por exemplo, genotípica? Qual era a proporção? 1 para 2 para 1. O que é esse 1 inicial? Azão, azão. O que é esse 2? Que formava 2 heterozigotos. E o que é esse 1 no final? Azinho, azinho. Essa era a genotípica, a proporção. Mas a fenotípica, para a primeira lei, 3 para 1. Por quê? Porque tanto o homozigoto dominante quanto os dois heterozigotos representam, no caso das características que entram dentro de primeira lei, a mesma característica. Determinação de cor, azão, azão para amarelo, azão, azinho também é amarelo. E azinho, azinho verde. Mas, mesmo sendo diferentes, o homozigoto dominante e o heterozigoto, eles vão para o mesmo fenótipo, a mesma expressão. Por isso que a expressão fenotípica em primeira lei é 3 para 1. Agora, a gente vai ter uma expansão aqui muito mais abrangente. Ó, eu tenho aqui uma geração parental formada por uma semente amarela lisa. Viu que o negócio mudou de figura? Lá era só o amarela ou lisa. Ele não fazia as análises simultâneas. E eu vou cruzar ela com uma semente verde rugosa. Então, eu tenho aqui como se fossem dois opostos. Eu tenho um duplo homozigoto dominante cruzando com um duplo homozigoto recessivo. Assim como no caso da primeira lei, que era só um par de fatores, aqui mesmo eu tendo dois, por eles serem duplo homozigotos, eu também só formo um tipo de gameta, tá? Não tem como eu formar um outro tipo de gameta fazendo combinações com esses alelos que tem aqui. Então, eu só vou formar esse gameta aqui do mesmo jeito. Então, toda a geração F1 vai ser de indivíduos duplo heterozigotos assim, ó. Porque veio o Vzão daqui, o Vzinho daqui, o Rzão daqui, o Rzinho daqui. E aí, o que eles fazem, né, para gerar F2? Que eu falei para vocês também em primeira lei. Eles cruzam os indivíduos da F1 entre si. Então, eu vou cruzar esse indivíduozinho aqui com um igual a ele. No caso, é o que ele está fazendo aqui para gerar esse quadro de Punnett. Só que no caso do duplo heterozigoto, como está bem destacado no enunciado da segunda lei, a segregação independente para a formação dos gametas, ela é assim diferenciada. Ela não é aqui, ó, que nem aqui, que só forma um gameta. Aqui eu vou formar 4 tipos. Isso é muito visível, porque se eu tenho um Vzão, ele pode se combinar com o Rzão e com o Rzinho. Então, eu vou ter 2 gametas que têm Vzão. Da mesma forma para o Vzinho, vou ter 2 gametas que têm Vzinho. E se você for analisar, vou ter 2 gametas que têm Rzão e 2 gametas que têm Rzinho. Então, eu vou formar 4 tipos de gameta, dos dois lados, tá? Porque é o mesmo genótipo na geração F1 para todos. E aí, o quadro de Punnett, ele vem para facilitar a minha análise de quais vão ser as possíveis combinações resultantes, principalmente com relação ao genótipo, já que a gente sabe que, por mais que vão ter combinações diferentes, elas vão ter o mesmo fenótipo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Analisem esses indivíduos gerados que são semente amarela lisa. Ó, todos esses aqui da extremidade, aqui dessa extremidade de cima e da lateral, assim como esses daqui, esses dois aqui, eles são amarelos. Mas eles têm o mesmo genótipo? Não, mas eles têm o mesmo fenótipo, certo? Porque eles apresentam o traço dominante, embora não seja igual em todos os casos. Mas eu vou ter também outras combinações. No caso, eu vou ter 3 indivíduos que são amarelos e rugosos. Olha essa agregação independente mostrando na cara. A cor amarela não está ligada à cor rugosa. Vão ter situações que isso vai acontecer? Vão, já falei para vocês. Genes ligados, certo? Mas não é o caso, já que linkage, né, que é genes ligados, é uma exceção à segunda lei. Estou falando aqui de segunda lei somente ainda. E aí aqui eu vou ter também 3 casos de
semente lisa e verde. Então, eu vou ter 3 extremos, né, que são as combinações totalmente diferentes das parentais. Eu vou ter um igual ao parental, que era duplo homozigoto recessivo, e a grande maioria igual ao parental, que era duplo homozigoto dominante. Aí, como é que vão ficar as proporções? Olhem aqui para cá, essa proporção fenotípica da F2. Fenotípica da expressão. Eu vou ter 9 amarelos lisos, que vão seguir lá em relação à parental o duplo homozigoto dominante. Eu vou ter tanto 3 verdes lisas quanto 3 amarelas rugosas, que são totalmente diferentes dos parentais. E eu vou ter somente um igual ao parental duplo homozigoto recessivo, que é o verde rugoso. Então, a proporção fenotípica da segunda lei, e aqui eles nem analisam a genotípica, tá? Porque é uma verdadeira salada, são muitas possibilidades, mas é possível, tá, fazer essa análise. A proporção fenotípica, ela vai ficar 9 para 3, para 3, para 1, em relação a F2. E a genotípica, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar também 9 para 3, para 3, para 1. Porque, assim, por mais que vocês consigam perceber que há ali uma certa diferença, como eles são, como nesse caso o dominante, ele tem a mesma expressão do heterozigoto, então é considerado dessa forma, tá? Eles não fazem essa diferenciação assim todinha. Então, o que tem que aprender? Vamos lá, que já tá perdendo o foco. Tem que aprender. Tem que aprender qual é a proporção da primeira lei? 1 para 2 para 1. Qual é a proporção, no caso que eu falei aqui da primeira lei, genotípica? E a fenotípica? 3 para 1. Qual é a proporção fenotípica da segunda lei? 9 para 3 para 3 para 1. Pronto. Isso é o que vocês precisam ter mais em mente. Mas vocês sabem, claro, que aqui, por exemplo, ó, esses indivíduos, eles têm genes alelozinhos diferentes, mas estão expressando a mesma coisa, logo tem o mesmo fenótipo. E aí, vamos lá. Reforçando de novo. Segunda lei de Mendel, lei da segregação independente dos fatores. E aí eu trago um adentro, porque na época o Mendel chamava de fatores. E hoje nós sabemos que são genes. Então, se eu atualizar a segunda lei, é lei da segregação independente dos genes. Os genes, para diferentes características, segregam de forma independente. Há exceções? Há exceções, mas aqui, como eu estou falando, eu não estou ainda estudando exceções. Então, os fatores, que hoje eu sei que são genes, que condicionam 2 ou mais características, separam-se durante a formação dos gametas, de maneira independente, recombinando-se ao acaso, de maneira a estabelecer todas as possíveis combinações entre si, tá? Por isso que vocês não são a cópia, assim, metade dos pais, é uma combinação, assim, bem variada. Então, aqui eu tenho um esqueminha de uma pequena observação que vai amarrar um pouquinho mais a segunda lei de Mendel. Ela é válida somente para genes que se encontram em cromossomos não homólogos. Por quê? Se os genes se encontram em cromossomos homólogos, eu não vou ter uma segregação independente. Entende? Então, olha aqui esses 2 cromossomos homólogos. Azuis são homólogos entre si e os verdes são homólogos entre si. Então, dentro desse círculo, eu tenho 4 cromossomos. E aí, eu tenho destacado esses genes, né? O azão, azinho, o bezão, bezinho. E aí, eu tenho aqui nesse primeiro quadro, azão, azinho, bezão e bezinho são alelos. Mas, azão e bezão não são alelos. O que isso significa? Significa que quando esse indivíduo que tem esses dois pares de cromossomos homólogos, no caso, 4 pares de cromossomos, eles não vão gerar, por exemplo, gametas que tenham azão, azinho. Ou tem azão ou tem azinho. Porque eles estão em cromossomos homólogos. Então, isso é bem claro, gente. Ó, a segregação do A não vai interferir na segregação do B. É isso que a lei está dizendo. Mas vamos amarrar um pouquinho mais ainda. Olha esse esquema. Aqui, relembrando a herança de híbrida. Eu tenho aqui essa célulazinha com esses 4 cromossomos, 2 homólogos, e aí eu vou fazer meiose.
para poder gerar os gametas. Eu vou ter, na fase S, a duplicação do DNA, então cada cromossomo vai ficar duplo, tá? Por isso azão, azinho, Bzão, Bzinho. E esses são os dois caminhos que essa célula vai poder seguir na meiose. Ou o azão vai ligar com o Bzão e o azinho com o Bzinho, ou o azão com o Bzão e o azinho com o Bzinho. Não vai ter como o azão ligar com o azinho, nem o Bzão com o Bzinho, porque estão em cromossomos homólogos. E a exceção é que a segunda lei só vale para genes que estão em cromossomos não homólogos, certinho? Isso é o que eu quis passar para vocês hoje. Peço que vocês observem atentamente esses esquemas, eles são muito importantes, tá? Lembrem também da questão das proporções, elas também são bem importantes. No caso da segunda lei, principalmente a fenotípica, tá? E a genotípica, que meio que se confundem lá por causa daquela observação que eu fiz para vocês. No mais é isso, um beijo, já a gente se encontra na próxima aula e depois nos exercícios. Tchauzinho!